Olá, sejam bem-vindos ao canal. E hoje vamos conversar sobre o método cura. Como vencer a procrastinação sem depender da motivação. Você já percebeu uma coisa? Todo mundo sabe o que precisa fazer: emagrecer, estudar, economizar dinheiro, abrir um negócio, ler mais, dormir melhor. Mas por que tão poucas pessoas realmente fazem? A resposta é simples: porque conhecimento não muda ninguém. O que muda uma vida é a ação. E hoje eu vou mostrar um método simples que pode transformar completamente a maneira como você enfrenta a procrastinação. Ele se chama método cura. E não, ele não depende de motivação, porque a motivação ela vai embora, mas o método permanece. Se você ainda não assistiu aos dois primeiros vídeos desta série, eu recomendo fortemente que assista, porque hoje vamos juntar todas as peças. Nos vídeos anteriores, você descobriu que a procrastinação não é preguiça. Também descobriu que ela nasce de emoções como medo, ansiedade e perfeccionismo. Agora chegou a hora de aprender como quebrar esse ciclo. Imagina uma pessoa presa em um labirinto. Ela continua andando, mas sempre volta para o mesmo lugar. É exatamente isso que acontece quando tentamos vencer a procrastinação apenas com a força de vontade. Faça de, faça, a força de vontade, ela acaba. O ambiente continua igual. Os hábitos continuam iguais. E o cérebro volta para o caminho que ele já conhece. Por isso foi criado o método cura. 4 passos simples, mas exatamente poderosos. A primeira etapa, C de compreender. Toda transformação começa pela consciência. A maioria das pessoas tenta mudar seus hábitos sem entender por que eles existem. Por isso, quero fazer algumas perguntas. O que você está evitando? Por que essa tarefa incomoda tanto? Qual é o pior cenário que sua mente imagina? Esse medo realmente existe? Ou é apenas uma hipótese criada pelo seu cérebro? Perceba uma coisa. Quando você coloca essas perguntas no papel, o medo começa a perder força, porque aquilo que era apenas uma sensação agora ganha um nome. E tudo aquilo que pode ser identificado também pode ser transformado. Exemplo: imagine alguém que sonha abrir uma empresa, mas nunca começa. Quando essa pessoa responde às perguntas, descobre que o verdadeiro medo não é abrir a empresa, é fracassar, ou ser criticada, ou perder dinheiro. Percebe? Então o problema nunca foi o negócio, foi a emoção escondida por trás dele. A segunda etapa é o de ultrapassar. Agora você já sabe que o que está bloqueando você. Mas existe um detalhe, né? Seu cérebro ele vai continuar tentando impedir sua ação, porque ele prefere aquilo que já conhece, mesmo quando isso faz mal. Então, não espere sentir coragem. Haja apesar do medo. Existe uma pergunta que muda tudo. Qual é o menor passo possível que posso dar agora? Se você precisa escrever um livro, não escreva um capítulo. Abra apenas o documento. Se precisa estudar, leia apenas uma página. Se quer correr, vista apenas o tênis. Calça apenas o tênis. Então, essas perguntas, essas pequenas ações, elas parecem simples, mas elas reduzem drasticamente a resistência do cérebro. O maior obstáculo ele nunca foi terminar, sempre foi começar. Pense em empurrar um carro. O primeiro metro é o mais difícil. Depois que ele ganha movimento, quase anda sozinho. A procrastinação funciona exatamente da mesma forma. A terceira etapa é o R de reprogramar. Aqui acontece a verdadeira mudança, porque ninguém muda apenas tentando pensar diferente. É preciso mudar o ambiente, os hábitos, as rotinas. Vou mostrar 4 estratégias. Estratégia número 1. Elimine distrações. Se o celular fica ao seu lado, você vai olhar para ele.
Não porque é fraco, mas porque seu cérebro responde aos estímulos do ambiente. Estratégia 2. Crie um ritual. Antes de começar a trabalhar, faça sempre a mesma sequência. Prepare um café, respire profundamente, organize a mesa, coloque uma música instrumental. Depois de algumas semanas, seu cérebro entenderá que esse ritual significa hora de produzir. Estratégia 3. Trabalhe em blocos. Não diga, vou estudar 4 horas. Diga, vou estudar apenas 25 minutos. Seu cérebro aceita muito melhor desafios pequenos. Estratégia 4. Comemore pequenas vitórias. Toda vez que concluir uma etapa, reconheça seu progresso. O cérebro aprende por recompensa. Quanto mais prazer ele associa ao trabalho, mais fácil será repetir esse comportamento. Quarta etapa é a de agir. Chegamos ao passo mais importante, porque sem ação, todo conhecimento vira apenas entretenimento. Existe uma frase que mudou completamente minha forma de pensar. A motivação aparece depois da ação, não antes. Você não espera vontade para escovar os dentes, você simplesmente faz. Os hábitos que mudam sua vida precisam funcionar da mesma maneira. A técnica dos 5 minutos que eu quero ensinar é uma ferramenta extremamente poderosa. Sempre que sentir vontade de adiar alguma tarefa, faça um acordo consigo mesmo. Vou trabalhar apenas 5 minutos, só isso. Quando os 5 minutos terminarem, você pode parar. Mas sabe o que acontece na maioria das vezes? Você continua. Porque vencer a resistência inicial era a parte mais difícil. Vou contar uma história. Imagine que uma pessoa sonhava em abrir uma loja virtual. Então, durante 2 anos, ela comprou cursos, leu livros, assistiu vídeos, mas nunca começou. Até decidir trabalhar apenas 20 minutos por dia, sem pressão, sem perfeição. 6 meses depois, a loja estava funcionando, as primeiras vendas começaram. Nada mudou porque ela encontrou mais tempo. Mudou porque ela começou. Então, com consistência. Vou fazer um desafio com vocês. Agora chegou a vez de vocês. Hoje, vocês vão escolher uma tarefa que vocês vêm adiando. Não tem que terminar. Comprometa-se apenas com 5 minutos. 5 minutos, nada mais. Você vai perceber que começar é muito menos difícil do que realmente faz parecer. Então, o método Cora, ele não promete milagres. Ele não promete mudar sua vida da noite para o dia. Mas ele faz algo muito mais poderoso. Ele ensina você a agir, mesmo quando não sente vontade. E é exatamente isso que constrói uma nova identidade. Você deixa de ser alguém que sonha e passa a ser alguém que faz. No próximo vídeo, você vai descobrir como reprogramar definitivamente seu cérebro. Vamos falar sobre hábitos, neuroplasticidade, como eliminar distrações, como criar disciplina e como transformar pequenas ações em mudanças permanentes. Esse talvez seja o vídeo mais importante de toda esta série. Então, já se inscreve no canal, ative o sino e escreva aqui nos comentários. Hoje eu escolho agir. Porque toda transformação ela começa exatamente neste momento. No primeiro passo, nós vemos no próximo vídeo.